Bom dia, povo de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a família em nome de Jesus, que Deus em sua infinita misericórdia possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Estamos aqui hoje para mais uma meditação diária, mais um dia em que estaremos falando da palavra de Deus e hoje estaremos falando sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, é um texto bem conhecido dentro da igreja. Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26. Fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, tá? E o autor, ele vem trazendo para a nossa meditação o seguinte: o fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida, tá certo? Então, vamos estar falando um pouquinho sobre isso no dia de hoje, em nome de Jesus. A Luísa vai estar lendo para nós e logo após nós estaremos iniciando nossa oração e meditação. Vai lá, verso 16. Digo, porém, o seguinte... Desculpem. Essa aqui é minha filha Luísa, minha filha mais velha, tá? E ela, assim como os demais, vive querendo participar dos vídeos. Aí hoje ela vai estar junto conosco aqui participando. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, que são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os previne, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não deixemos possuir pela vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai amado, diante da Tua presença, Luísa, eu, Senhor Deus da glória, e todos aqueles que estão ouvindo neste momento, glorificamos ao Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco, Pai amado, através dessa palavra. Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ir e surtir o efeito necessário pelo qual está sendo enviado neste dia. Que assim venha a ser cura, libertação, restauração, renovo, livramento sobre cada vida em nome de Jesus. Que os teus filhos possam ouvir essa palavra e que o teu Espírito Santo possa verdadeiramente trabalhar, porque é o teu Espírito quem convence um homem da justiça, do pecado e do juízo. Assim oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá. A palavra de Deus aqui, ela vem falar sobre a luta da carne contra o Espírito. Ela começa dizendo no verso 16 o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu acredito que seja do conhecimento de alguns uma história, de outros não, uma história que ela conta o seguinte: um certo homem, ele tinha 2 cachorros de briga, um branco e um preto, e no dia em que ele queria que o cachorro branco ganhasse, ele pegava e alimentava mais o branco do que o preto. Ele dava mais vitaminas, ele dava mais comida que dava energia,
e para o preto ele dava uma comida mais rasa, que dava menos vitamina, menos força, menos energia. E aí no dia da luta, ele já sabia qual era o cachorro que ia ganhar. Por quê? Porque um estava mais fraco do que o outro, um tinha mais energia do que o outro, um tinha mais gás do que o outro, e aí ele acabava sabendo qual cachorro tinha maior probabilidade, qual é o cachorro que conseguiria ganhar aquela luta. Assim é nas nossas vidas. O autor, ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Na tradução da Bíblia da Luísa, está escrito o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então, existe uma luta entre a nossa carne, tá? Esse corpo físico, e os desejos humanos, os desejos mundanos e o espírito, aquilo que é espiritual, que deseja as coisas de Deus. Então, quando nós satisfazemos, como o autor aqui está falando, andai no Espírito. O que é andar no Espírito? É uma pessoa que tem uma vida, primeiro, sabendo quem é Deus. É o culto racional. O culto racional, ele não é feito dentro da igreja. O culto racional, ele é feito na tua vida. Por que eu digo que não é feito dentro da igreja? Porque dentro da igreja é somente uma fração da nossa vida. Quando nós estamos na igreja, nós estamos vivendo apenas um momento da nossa vida. O dia tem 24 horas. De 24 horas, a gente passa 2 horas dentro da igreja. Então, os nossos 10% do nosso dia ali a Deus, nós passamos apenas uma fração do nosso dia na presença de Deus dentro da igreja. Então, o culto racional, ele não é dentro da igreja. O culto racional é o entendimento verdadeiro de quem é Deus e do que Ele fez pela nossa vida. Quando eu tenho a plena compreensão disso, eu vou adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade, em essência. Por que em espírito? Porque eu estou adorando a Ele, verdadeiramente ligado a Ele, e em verdade porque eu conheço a quem eu estou adorando. Eu não estou adorando, entra muito naquilo que Jó falou. Hoje eu falo de um Deus do qual eu conheço, porque antes eu ouvia falar dele, hoje eu tenho intimidade. Hoje eu vejo, hoje eu sei quem Ele é verdadeiramente, não pelo testemunho de alguém, mas porque eu vivi um momento de intimidade com Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito, o que a Bíblia está querendo dizer para nós é que nós verdadeiramente precisamos andar na presença de Deus, verdadeiramente buscando a sua face, esquecendo tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é secular. Quando nós andamos no Espírito, nós andamos tendo uma vida de oração, nós andamos tendo uma vida de jejum e, primordialmente, andamos tendo uma vida de conhecimento da palavra. Não tem como fazer oração, não tem como fazer jejum verdadeiramente, um jejum e uma oração verdadeira, sem conhecer o Deus dessa palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode sim orar, que você pode sim jejuar, só que um jejum e uma oração, lembra sobre o propósito de tolo? Quando nós fazemos um jejum e uma oração diante da presença do Senhor, nós precisamos entender qual é o propósito daquilo ali, para quem vai aquilo ali, o que aquilo ali vai fazer. Então, se eu satisfaço mais o meu espírito do que a minha carne, o que eu estou fazendo? Eu estou enfraquecendo a minha carne. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Não pegar e fazer propósitos que eu vou fazer jejum de 48 horas para poder satisfazer o meu espírito, enfraquecer a minha carne, literalmente enfraquecer essa carne. Por quê? Você vai perder vitaminas, você vai perder sais minerais, você vai perder um monte de coisa e no final das contas você vai ficar doente. O teu corpo, ele necessita de algumas coisas. Então faça propósito com sabedoria, tá? E aí a gente entra no seguinte, eu preciso alimentar o meu espírito. E eu preciso enfraquecer a minha carne. Como que eu enfraqueço a minha carne? Alimento o meu espírito através, primordialmente, do conhecimento e da busca no jejum e na oração. Agora, como é que eu enfraqueço a minha carne? Eu enfraqueço a minha carne fugindo das concupiscências da carne, fugindo dos desejos da carne. Cada um sabe a sua fraqueza. A Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Tiago, capítulo 1. No verso 12, achou? Tiago capítulo 1, verso 12 ao 13.
Aqui, ó. Peraí, deixa eu achar para você. Apocalipse. Vai para lá, Isabela. Tiago, capítulo 1, verso 12. Aqui, ó, verso 12. Vai ler? Bota a Bíblia aqui para cima. Vai. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, perceberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido a luz, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Então, olha o que a Bíblia fala. Primeiro lugar, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, todos aqueles que perseverarem nessa terra, que passarem pela luta, pela tribulação dessa terra e persistirem na fidelidade com Deus, serão aprovados e receberão a coroa da vida que Deus nos prometeu. É aquilo que está escrito na Apocalipse capítulo 20, capítulo 21. Nós receberemos a coroa da vida. Agora, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Então, eu não posso nunca falar que eu sou tentado por Deus. Deus, Ele pode provar a nossa fé, mas Ele nunca não vai nos tentar, tá? Tentação e provação são duas coisas completamente diferentes, que eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente vai tomar muito tempo e não é o objetivo do vídeo. Então, Deus, Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele também não pode tentar ninguém. Então, a tentação que vem sobre nós, por exemplo, eu já vou entrar nisso aqui, mas Deus não pode ser tentado por ninguém. Aí olha o que o autor fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz. Então, cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Ou seja, Satanás, ele conhece a fraqueza da nossa carne. Para alguns, a fraqueza dele é cigarro, para outros é droga, para outros é bebida alcoólica, para outros é prostituição, para outros é pornografia, para outros é a homossexualidade, para outros o lesbianismo, para outros a pedofilia, então tem uma variedade. Para outros a fofoca. Eu vou bater no martelo da fofoca aqui por muito tempo, porque existe muita fofoca no meio da igreja, tá? Então, para outros, a fofoca. Então, está englobado nessa questão das obras da carne muitas coisas que nos afastam de Deus, muitas coisas que fortalecem a nossa carne. Então, Satanás, olha como é que o autor fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o que o autor está dizendo aqui? Que cada um é tentado na sua própria cobiça, cada um é engodado, cada um é cercado por aquilo que o atrai o seu desejo da carne. Então, é onde vai aparecer muita situação de você estar se afastando do cigarro, e aí vão aparecer pessoas ao teu redor fumando. É onde você está querendo se afastar da pornografia, e vão aparecer vídeos para você de mulheres seminuas, de homens seminus. Então, Satanás, ele vai tentar te cercar com tudo isso.
Mas olha, a Bíblia fala sobre nos sentarmos à roda dos escarnecedores. Sentar à roda dos escarnecedores não é só ficar sentado conversando com quem não presta. Sentar à roda dos escarnecedores é você entender o lugar onde você está. É você entender que o lugar que você tem que estar é um lugar que edifica a tua vida espiritual e não edifica a tua carne. Entende? Então, o autor aqui está dizendo que depois de haver concebido, ele dá luz ao pecado. E aí, o pecado, uma vez consumado, é onde você pega e viu ali uma questão que apareceu para você, de uma mulher seminua, de um homem seminu, você pega e passa direto, até exclui aquela rede social ali ou algo do tipo, como eu fiz há um tempo atrás. E aí, depois que você faz isso, você fica bem. Agora, aquela pessoa que permite que aquilo ali entre, ela consome aquilo ali entra na mente, entra no subconsciente, ela não consegue se livrar daquilo. Quando ela vai ver, ela está assistindo pornografia. Então, ela cedeu ao desejo da carne. Ela cedeu ao desejo da carne e, tendo cedido ao desejo da carne, o autor fala, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E qual é o problema de dar luz ao pecado? É que o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. E a morte é o afastamento de Cristo na terra, mas o pior é a segunda morte, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20. Onde a Bíblia fala que a segunda morte, aqueles que receberam a segunda morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Esses aí nunca mais, pela eternidade, vão ter contato com Cristo. Eles vão viver pela eternidade afastados de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que a carne, ela luta contra o Espírito o tempo todo. Aí o verso 18 fala, mas se sois guiados pelo Espírito, no Gálatas 5... Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... As obras da carne, é claro, o autor aqui, ele não classifica todas as obras da carne. Porque se você tiver que classificar todas as obras da carne, você vai ter que escrever um livro só para isso, da grossura da Bíblia. Porque são muitas. Ele dá exemplo, tá? E aí ele fala, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui ele não quer fazer classificação de pecado, tá? Ele está dando um exemplo de pecados. Mas olha como é que ele termina. Os que tais coisas praticam, ou seja, aqueles que vivem na prática do pecado, não herdarão o reino de Deus. Tá? Então ele faz uma classificação dos pecados mais vigentes, mais praticados ali no meio daquele povo, e demonstra que aqueles que praticam o pecado, aqueles que vivem na prática do pecado, jamais herdarão o reino de Deus. Jamais herdarão o reino de Deus. Então esse negócio de que todo caminho leva a Deus é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Então é mentira a falácia de que todo caminho leva a Deus. Agora, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, a obra, o fruto do Espírito, ele se manifesta sobre as nossas vidas para que nós venhamos a ter uma vida melhor conosco, com Deus e com a sociedade à nossa volta. Se eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, vai se manifestar sobre a minha vida o fruto do Espírito. É impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida e que tem o fruto do Espírito manifeste sobre a vida dela, viver brigando. Uma pessoa que vive irada com tudo. Uma pessoa que você chega nela e ela reclama de tudo. É impossível, essa pessoa não tem o Espírito. O que está se manifestando sobre a vida dela não é o Espírito Santo. Então, aqueles que vivem no Espírito, eles vão manifestar esse fruto perfeito e maravilhoso que o Espírito nos traz sobre nós, manifestando sobre nós a identidade, o caráter divino. Por quê?
a manifestação do fruto do Espírito é justamente isso. É a manifestação do caráter de Cristo sobre as nossas vidas, que é o que o autor está falando aqui. O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. Quando é manifesto sobre a nossa vida esse caráter divino, automaticamente nós temos sobre nós a evidência da vivência de Deus sobre nossas vidas. Então, eu preciso receber o fruto, receber o Espírito Santo, que ele só vem a partir do momento em que eu aceito a Jesus Cristo como o meu único suficiente Salvador, tá? Ele vem sobre a minha vida e vindo sobre a minha vida, ele traz sobre mim o fruto do Espírito. E trazendo o fruto do Espírito, eu passo a viver melhor e ser um representante de Cristo na terra. Ser um embaixador de Cristo, como fala em 2 Coríntios capítulo 7. Nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele vai ter a responsabilidade de evidenciar Cristo sobre a terra, para todos aqueles que necessitam de ouvir falar de Deus. Amém? Então, e finalizando aqui, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E viver no Espírito é viver uma vida em comunhão com Deus. Andar no Espírito é andar dando exemplo de uma vida de comunhão com Deus. Amém? Então, que nós possamos compreender isso. Eu só manifesto o caráter divino sobre a minha vida a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo sobre mim. Recebendo o Espírito Santo sobre mim, ele vem para poder trazer mudança sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Principalmente sobre mim, o eu, Augusto. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Eu espero que essa palavra fique na tábua do coração de vocês e que a cada dia vocês possam viver essa plenitude do poder de Deus sobre as nossas vidas, que é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quer falar alguma coisa? Não? Então dá tchau pro pessoal. Vamos, calma, tem que orar. Vamos orar, eu esqueci de a oração final. Vamos orar em nome de Jesus. Quer orar? Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nesse momento diante da Tua presença nós adoramos o Teu nome. Glorificamos, Pai amado, porque ouvimos essa palavra. E diante dela, Senhor Deus da glória, queremos compreender melhor aquilo que pertence ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha ser abundante sobre nós. E que esse fruto do Espírito venha se manifestar a cada dia sobre nós. Tomando-nos em Tuas mãos. Tomando-nos, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Para que possamos viver algo novo. Que a paz, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, o amor, Pai amado e querido, venha reinar sobre as nossas vidas. E que possamos vir a ser verdadeiramente exemplos de cristãos nessa terra. Que possamos ter o caráter de Cristo. Que possamos, Pai amado e querido, ter o caráter de uma pessoa regenerada em Deus, em nome de Jesus. Assim manifesta a Tua glória sobre a vida dos Teus filhos. Que o Senhor possa vir a transformá-los. Que eles possam vir a ter o Teu caráter e ser novas criaturas em nome de Jesus. Assim oramos a Ti e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos a cada dia. Obrigado por participar conosco. Mais um dia de hoje. Vamos finalizar. Vamos receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com cada um que aguarda e espera a vinda de Jesus. E que todos juntos possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Dá um tchau pro pessoal. Fiquem na paz.